celebramos o teu nome porque não há outro. Aleluia. Tome seu assento nesta noite. As nossas crianças já subiram, os nossos adolescentes estão se encaminhando aí para a salinha. Eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui. Deixa eu ver se temos pessoas que nos visitam pela primeira vez. Faz assim com a mão se você está aqui pela primeira vez. Robert, bom ter você aqui. Quantas vezes eu passava pelo Robert ali sentado na calçada, né, e falava: Robert, vamos para a igreja. Um dia eu vou. Chegou esse dia. Deus abençoe a sua vida. Queridos, como já foi anunciado, nós iniciaremos hoje uma série de estudos com o tema corpo, alma e espírito em equilíbrio. Você repete comigo: corpo, alma, espírito em equilíbrio. E eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 23. Para nós entendermos aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações nos próximos 3 domingos, eu já te convido, participe, convide, não falte, medite nesta palavra, porque eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas no nosso meio. Esse pensamento, e não só esse pensamento, mas esse discernimento do Senhor, veio ao meu coração nesses últimos dias. Mas para nós entendermos tudo aquilo que Deus tem a falar conosco, eu queria que você compreendesse algo. Nós somos seres tripartitos, o que a teologia chama de tricotômico, a tricotomia. E o livro de Tessalonicenses, ele vai falar exatamente sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 23, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele é claro ao apresentar a forma que nós seres humanos somos. Ele fala de espírito, de alma e de corpo. E me chama a atenção, queridos, porque essas 3 áreas, elas estão totalmente coligadas, sendo que uma área sempre interfere positivamente ou negativamente na outra. E eu tenho carregado no meu coração esta palavra nos últimos dias, de que nós precisamos viver de forma equilibrada em cada uma dessas áreas. Sabe, nós cristãos, nós falamos muito sempre da nossa vida espiritual. E é claro, nós precisamos focar, nós precisamos falar muito da nossa vida espiritual. Mas nós não somos apenas seres espirituais. Eu e você ainda não recebemos do Senhor um corpo glorificado. O texto acabou de dizer que isto vai acontecer na vinda do nosso Senhor Jesus. Até lá nós temos uma alma. E assim como você cuida do teu espírito, você também tem que cuidar da tua alma. Até lá você tem um corpo. E você precisa cuidar também desse corpo. E é exatamente sobre isso que nós iremos falar nos próximos cultos. Nós precisamos viver de forma equilibrada. E você precisa dar a devida atenção e o devido cuidado para cada uma destas áreas da sua vida. E hoje nós vamos
começar falando a respeito do templo do Espírito Santo, que é o corpo. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 19. 1 Coríntios 6, a partir do verso 19, vai dizer assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo? E que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O texto fala que nós somos templos do Amém, vocês estão aí. A Bíblia fala que Ele habita em nós, e que nós fomos comprados, Jesus nos comprou por um alto preço. E a parte final do texto vai falar que o nosso corpo não é nosso. Eu e você somos mordomo. E para que serve o mordomo? Para cuidar. O mordomo, ele cuida de uma casa. E eu e você somos mordomos. E nós precisamos cuidar e cuidar bem do que nós recebemos do Senhor. Vira para quem está do teu lado com o dedo de profeta e fala para ele: você precisa, vamos, não tenha vergonha, cuidar bem do que você recebeu. E o texto ele termina de uma forma brilhante. O texto fala: portanto, glorifiquem a Deus no seu corpo. Queridos, nós falamos da necessidade de nos santificarmos e evitar o pecado, pois nós sabemos que o pecado, ele nos afeta. O pecado, ele nos atrapalha, ele nos enfraquece, ele pode até destruir a nossa vida espiritual. Mas e o corpo? Será que não é necessário cuidarmos do nosso corpo? Cuidarmos daquilo que recebemos de Deus? No começo eu falei, na minha oração eu disse que é necessário que nós mudemos o nosso pensamento, a nossa mentalidade. Porque o cuidado com o corpo precisa ser entendido como um princípio bíblico. E ao longo dos próximos minutos eu vou provar para você isto na Bíblia. Nós ainda não recebemos um corpo glorificado. Eu preciso ser enfático com você. Você carrega um corpo feito do pó da terra. Você carrega a carne, o corpo. E você precisa cuidar dele. E quando você não faz, você está errando. Você sabia que o corpo humano, segundo estudos, é comprovado, ele foi projetado para viver entre 120 e 150 anos. A longevidade que a Bíblia mostra através dos personagens bíblicos, ela não é uma obra de ficção, ela é real. O meu corpo e o teu corpo, biologicamente, ele foi preparado para ser longínquo. E a história vai dizer que uma mulher chamada, eu não falo francês, então não vou nem conseguir pronunciar, mas o seu nome é Jeanne Calment. Jeanne Calment, então.
Ela morreu em 1997. E ela morreu de forma lúcida, com 122 anos. 122 anos. Nos últimos anos é a pessoa que alcançou a maior longevidade. E eu vou quebrar esse recorde. E você também pode quebrar esse recorde. Eu já disse para Maiara, se cuida. Meu avô morreu com 99. Eu vou passar pelo menos dos 100. A vontade de Deus, irmãos, é que eu e você tenhamos uma boa velhice. Ei, a vontade de Deus é que você seja um coroa, João, saudável. É que eu e você tenhamos uma boa velhice. Mas sabe, a nossa velhice, ela será um reflexo do que nós fizermos agora. Olha o que Deus tem para nós. Abra comigo Jó, capítulo 5, a partir do verso 26. Quando eu li esse texto, eu falei, uau, Deus, que bênção. Eu tomo posse desta palavra. Jó 5, a partir do verso 26, diz assim: você irá para a sepultura em pleno vigor. Uau! Como um feixe recolhido no devido tempo. Foi isso que verificamos ser verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Uau! Existem duas chaves que nós precisamos tomar e viver. A primeira é que a nossa velhice seria em pleno vigor. E a segunda é que nós seremos recolhidos no tempo certo. A palavra de Deus para mim e para você é que você viva o tempo que Ele determinou para você. Que você não morra antes do prazo. Sabe, nós precisamos acordar. Eu e você, nós precisamos viver até morrer. Mas sabe o que nós estamos fazendo hoje? Sobrevivendo. Por que os nossos idosos não vivem em pleno vigor? Por que muitas pessoas morrem antes da hora? É exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. E eu queria tratar de duas coisas que são fundamentais para que eu e você possa viver a vida abundante que Deus planejou para nós. O que eu vou falar aqui pode talvez parecer ser algo óbvio, mas entenda, muitas vezes nós não praticamos nenhum óbvio. Então hoje nós vamos relembrar algumas coisas a respeito de dois fundamentos, e o primeiro é a nossa alimentação. Você sabia que a má alimentação é hoje uma das principais causas de morte do mundo? A má alimentação, queridos, inadequada, ela está relacionada ao desenvolvimento de doenças e de problemas de saúde como obesidade e sobrepeso, devido ao consumo excessivo de gorduras, açúcares, proteínas. A má alimentação, ela causa doenças cardiovasculares, como a arritmia, o ataque cardíaco, a pressão alta, principalmente por conta do excesso de sal, do sódio, nas comidas que nos alimentamos hoje. A má alimentação, ela causa doenças com origem cancerígenas, resultado daquilo que comemos, doces, a ingestão de muitas comidas carregadas com farinha branca,
Irmão, não estou falando nada da minha cabeça, isso são dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. A má alimentação causa uma doença chamada diabetes tipo 2. Temos enfermeira aqui, que está ligado ao exagero de comidas doces. Eu gosto de doce, irmão. Eu não estou falando de uma coisa que eu venci. Isso que é o mais legal, que a palavra veio e te confronta. Nessas duas últimas semanas, quando eu estava diante de alguma situação, principalmente de um doce, eu falava, Senhor, a palavra. Nós precisamos nos atentar a isto. Sabe por quê? Essas doenças, elas estão ligadas diretamente ao nosso estilo de alimentação. Não se trata de um castigo de Deus. Nós queremos fatalizar tudo, ok? Deus levou. Tudo acontece na permissão de Deus, ok? Mas existem pessoas que estão partindo antes da hora, porque fizeram uma escolha errada. E isso causa consequências. A nossa boca, a minha boca, a sua boca, pode escolher a vida ou a morte. O que você está escolhendo? Pense nisso. Saber se alimentar, irmãos, é uma questão de escolha. Você pode optar por aquilo que te faz bem, que é saudável, como você pode optar por aquilo que te causa mal. Você pode escolher. Sim ou não? Sim ou não? Você escolhe. Se você chega numa lanchonete, no restaurante, eu não estou condenando porque eu faço isso. Ou você pode escolher uma água com gás saborizada, ou uma Coca-Cola 2 litros. A Bíblia fala de uma coisa que está lá no livro de 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 31. 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Diogo, então, a forma que eu me alimento deve glorificar a Deus? Também. A comida sempre foi um meio de Satanás tentar o homem. A comida sempre foi uma forma de Satanás tentar roubar a glória de Deus. No Éden, Adão e Eva, primeiro Eva, depois Adão, né? Foi tentado com o quê? Com fruto proibido. E era algo que era vistoso, era algo que era apetitoso. O povo no deserto, eles desejavam voltar para a escravidão no Egito, com saudade do quê? Da comida. Você consegue entender isso? Eles queriam voltar para a prisão, para a escravidão, porque eles desejavam comer as comidas do Egito. O próprio Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, a Bíblia fala que ele teve fome.
e veio Satanás e o tentou exatamente com o quê? Com a fome. E ele diz: se tu és Deus, transforma essas pedras em pão. Mas Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem. Perceba que a comida, ela precisa ser entendida como um elemento essencial para o cuidado do nosso corpo, da nossa saúde. Irmãos, tem um lugar onde nós precisamos glorificar a Deus, mas é exatamente nesse lugar que nós precisamos glorificar a Deus, que muitas das vezes nós não o fazemos. E sabe qual é esse lugar? A mesa. Se tem um lugar que você precisa glorificar a Deus, é ali na mesa. E é exatamente ali que muitas vezes nós erramos. Eu erro. E no livro de Eclesiastes, capítulo 10, a partir do versos 17. Eclesiastes 10, 17 vai dizer assim: feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes, olha isso, cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Eu vou ler aqui na minha versão. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças e não para embriagar-se. Duas chaves nesse texto. A primeira é que existe um tempo certo para se alimentar, não é toda hora. Tem um tempo certo. Biologicamente o teu organismo responde a isso. Você tem um tempo certo para se alimentar. A segunda chave é que o propósito do alimento era para refazer as forças, para fortalecer o corpo e não se deixar levar-se pela embriaguez. Mas Diogo, o crente não bebe. Amém, glória a Deus por isso, mas come. E come muito. E muitas vezes come de forma exagerada, errada. Não existe diferença, irmãos, entre o pecado da embriaguez, que o texto fala, e o pecado da gula. Ambos são iguais e tipificam a mesma perda de autocontrole. A embriaguez você perde os seus sentidos, a gula você também perde o teu senso de satisfação e você come além do necessário. Mas a gula é um pecado que nós cristãos gostamos de ignorar. Eu falo porque eu já fiz isso muitas vezes. Mas que diante de Deus tem o mesmo peso que os demais pecados. A verdade, irmãos, é que muitas vezes nós procuramos alimentar a nossa carne e não o nosso corpo. Existe uma grande diferença nisso. Muitas vezes nós nos sentamos à mesa e nós desejamos alimentar a nossa carne e não o nosso corpo. Alimentar a sua carne é render-se aos desejos, é render-se àquilo que atrai aos seus olhos e muitas vezes não causa coisas benéficas para a sua saúde. Alimentar a carne é ser vencido por uma vontade incontrolável, insaciável. Irmãos, eu falo de algo que eu luto. Eu já cheguei a comer 16 pedaços de pizza. 16 pedaços de pizza. Eu estava alimentando o que? A minha carne.
O meu corpo com 3 pedaços está mais do que alimentado. Muitas vezes, quando nós nos deixamos ser alimentados pela carne, como eu disse, o seu corpo não precisa de mais alimento, mas a sua carne deseja mais, e isso é gula. Se ao final do culto eu te convidar, irmãos, para assaltar um banco comigo, quem vai? Ninguém? Se ao final do culto eu te chamar para irmos para um bar, seu dito, pode ser, um lugar legal, bacana, beber até umas horas, você vai comigo? Não, Diogo, isso escandaliza, isso é pecado. Amém, glória a Deus por isso. Mas se ao final do culto eu te chamar para ir para uma churrascaria, sentar na mesa, com um tubão de Coca-Cola de 2 litros, e comer até sair de lá engatinhando, de não aguentar mais, quem vai comigo? Isso é aceitável. Isso é aceitável para nós. Mas qual é a diferença, irmãos? Qual a diferença de você beber demais? Qual a diferença? Sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós relativizamos o que é errado. Relativizamos o que é errado. Isso é errado porque eu não gosto. Mas aquilo que eu gosto não é errado. Irmãos, erro é erro, pecado é pecado e nada mudou. Nós precisamos mudar esse nosso pensamento. Nós precisamos fazer da mesa um altar para a glorificação de Deus. Quando você estiver sentado à mesa, não deixe a carne te dominar. Seja racional. Torne aquilo que o Senhor tem te dado como bênção, uma bênção de fato para a sua vida. Não uma forma de você prejudicar aquilo que Ele te deu, que é o teu corpo, a tua saúde. Vocês estão aí? Está acabando. A segunda coisa que eu gostaria de falar com você é a respeito do descanso. Isso aqui me quebrou, irmãos. Tá minha esposa, não me deixa mentir. Nós vivemos um ritmo de vida acelerado, vivemos correndo, não paramos por nada. E existem pessoas que até mesmo quando param, a sua mente não para. É aquilo que os especialistas chamam de SPA. Aí o título, psicólogo. Síndrome do pensamento acelerado. A mente não para, você está parado, você está deitado, mas a sua mente está, ó. Quem se identifica? Você deita para dormir, você vai dormir? Você dorme? Não. A gente vive num ritmo de vida frenético. Mas nós precisamos aprender a descansar. Repita comigo, eu preciso aprender a descansar. Livro de Gênesis capítulo 2, a partir do verso 2, Deus nos deixou um ensinamento. Gênesis 2:2 diz assim: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Quem descansou? Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Deus descansou após a criação do universo, não porque Ele estava cansado. Ele descansou para nos deixar um princípio, um ensinamento. O Deus Todo-Poderoso, que poderia, como um clique, criar todas as coisas, levou 6 dias para criar o universo. E quando Ele termina a sua criação no 6º dia, e vê que tudo aquilo que Ele fizera era bom, Ele
Foi descansar. Adão e Eva, antes do pecado, viviam em um ambiente de descanso. A presença de Deus gerava e sustentava aquele ambiente no paraíso, tornando ele seguro, confortável, completo. Mas então veio o pecado e eles foram tirados daquele ambiente de descanso. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus de forma insistente, querendo colocar na cabeça do povo que Ele estava formando a necessidade de voltar para esse ambiente de descanso. É por isso, se você olhar a palavra do Senhor, lá em Levíticos, você vai ver Deus insistentemente dizendo ao povo de Israel: olha, quando vocês entrarem na terra de Canaã, na terra da promessa, trabalhem 6 dias e no 7º vocês façam o quê? Descansem. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, plantem, colham, produza frutos na terra por 6 anos, mas no 7º ano vocês façam o quê? É ano sabático. Descansem. Deus queria trazer o seu povo para esse lugar de descanso. Eles não precisariam se preocupar, pois isso é incrível, pois no 6º ano, Deus traria uma colheita tão abundante, tão grande, que a colheita do 6º ano serviria para o 7º, para o 8º e para o 9º ano. Para o 7º ano, porque seria o ano de descanso da terra. Para o 8º ano, porque seria o ano em que eles iriam plantar. E para o 9º ano, porque seria o ano que eles iriam colher. Mas eles não descansaram. Eles não descansaram. Então eles foram punidos com o que Deus os havia alertado. Isso está lá no livro de Levíticos 26, a partir do verso 34. Deus foi enfático ao dizer: se vocês não derem descanso na terra, eu vou expulsá-los da terra. E sabe, um dos motivos do exílio, qual foi? Foi porque eles não entenderam que era necessário respeitar o descanso proposto por Deus para a terra e para eles. E eu te provo, está na Bíblia, vamos lá, 2 Crônicas capítulo 36. Olha o que diz a palavra do Senhor, capítulo 36 a partir do verso 20. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. 21. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos. Descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. O período do exílio baseou-se no tempo em que o povo explorou a terra sem descanso. Eles plantaram sem parar por 490 anos. Não deram descanso para a terra. Dentro desse período, a Bíblia foi clara. Dentro de um período de 7 anos, um ano tem que ser um ano de descanso. Eles não respeitaram isso por 490 anos, então faça a conta. 490 dividido por 7, quanto que dá? 70. A palavra de Deus se cumpriu. Por não respeitarem o descanso da terra, Deus os expulsou da terra, dentre outras coisas. Em nenhum momento aqueles homens confiaram em Deus.
Em nenhum momento eles confiaram que Deus iria prover. Em nenhum momento eles entenderam que no 7º ano eles não deveriam plantar, porque Deus supriria de forma abundante a colheita do 6º ano. E então eles foram expulsos da terra da promessa, por serem negligentes, por não respeitarem uma ordem de Deus, por não aprenderem a descansar e a confiar em Deus. Aquele povo rejeitou o ambiente de descanso que Deus queria trazê-los. Ei, alguém se identifica? Quantas vezes eu e você estamos rejeitando esse ambiente de descanso? Eu não estou querendo trazer aqui uma aplicação prática ou uma teologia que nós sabemos por aí, que é a consagração do 7º dia para os dias atuais. Não, não é isso que se trata. Se trata que era um princípio que o povo não respeitou, e mais do que guardar um dia, era necessário guardar o princípio de descansar em Deus. Quando eu e você não paramos para descansar, nós nos colocamos em uma posição de risco. A Bíblia vai falar de um homem, esse homem é fantástico, mas nesse exato momento que a Bíblia fala a respeito dele, ele falhou. Elias entrou em um quadro depressivo, porque ele estava exausto. Ele havia acabado de travar a maior guerra da sua vida. Ele havia acabado de travar uma guerra, uma batalha espiritual contra os profetas de Baal e os profetas de Azira. Ele estava exausto, porque batalhas espirituais cansam a mente, cansam o corpo, sim ou não? Então o que ele fez? Ele foge. Ele vai para uma caverna. E lá ele fica deprimido. E lá ele deseja a morte. Mas sabe o que é legal? A forma que Deus trata de Elias. Eu quero te convidar para ir para a Bíblia, 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 5. Olha como Deus tratou de Elias. 1 Reis 19, a partir do verso 5, diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Não encheu ele do Espírito Santo naquela hora. Não deu um dom para Elias naquela hora. Ele deu o quê? Comida. E Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado, sobre pedras em brasa, em um jarro de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Estava cansado. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Serviu ele de novo, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Sabe o que Elias precisava, irmãos? Elias precisava de descanso. Elias precisava dormir. Elias precisava se alimentar para recobrar as suas forças, para animar o seu espírito. Ele precisava do alimento. Sabe o que eu entendo? Homens cansados e famintos renunciam à sua posição, como fez Esaú. Esaú chega da caça cansado, exausto, com fome. E aí Jacó vai lá com um prato de lentilha.
E o que ele faz? Ele troca o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, irmãos. E ele ainda fala: que me vale esse direito se eu estou pronto a morrer? Alguém já morreu por não comer um almoço? Ou por ficar um dia sem comer? Alguém já morreu? Ninguém morre. Mas Esaú, ele era dominado pelo quê? Pelo seu estômago, pelos seus olhos, pelos seus anseios carnais. Homens assim negociam seus princípios. Homens assim, cansados, muitas vezes querem renunciar ao seu chamado. Sabe quando muitas vezes o inimigo vem trazer sobre a sua vida pensamentos, sentimentos, o que a gente chama de setas, sobre a sua mente quando você está cansado. Às vezes o que eu e você precisa é de descanso e de uma boa alimentação. Até Jesus descansou, irmãos. A sua rotina era intensa. Se você ler a Bíblia, os evangelhos, Jesus não parava. Quando ele estava nativo, ele não parava, mas quando ele se cansava, ele se afastava das pessoas. Buscava um lugar para repousar, seja no deserto, seja no porão de um barco. Até Jesus entendia que ele estava em um corpo carnal, ele tinha um corpo de homem, e aquele corpo precisava ter descanso. Jesus também nos deixou esse princípio. Em meio a um momento que a Bíblia narra, lá em Marcos, de um grande avivamento, Jesus acabara de enviar os 70 discípulos, e os 70 discípulos, eles estavam indo e fazendo as coisas acontecer, eles expulsavam demônios, eles curavam os enfermos, então eles retornavam, e quando eles retornavam para Jesus, eles começavam a falar de tantas coisas. Olha o que o texto vai falar, Marcos, capítulo 6, a partir do verso 31, no momento de um grande avivamento, olha a atitude de Jesus. Marcos 6, a partir do verso 31. Olha o que Jesus disse. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. O que Jesus falou para eles? Cara, tá legal, vocês estão fazendo a obra, tá muito bom, mas vocês precisam agora o quê? Descansar. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Jesus chama os caras e fala: vocês precisam parar para descansar e vocês precisam comer. Sabe o que eu entendo? Que mesmo que você esteja cumprindo o seu chamado, o teu propósito aqui na terra, mesmo que você esteja exercendo o teu ministério, mesmo que você esteja se movendo nos dons, mesmo que Deus esteja te usando poderosamente sobre a terra, você precisa também descansar. Sempre será preciso, sempre será necessário ter um tempo para você se alimentar e para você descansar. Irmão, quem está falando é um cara que é pilhado. A minha esposa sabe que eu tenho tentado dominar a minha ânsia de... Quando eu chego aqui e vejo, não é só aqui na igreja, em qualquer lugar,
alguma coisa que foi combinada e não está pronta, eu quero logo ir fazer, eu quero logo botar a mão e resolver. Na minha última experiência profissional, eu tinha uma rotina insana. Aqui está o Marcos para não me deixar mentir. Nós passávamos 17 dias do ano de forma assim, 17 não, né? 17 era o evento, mas era quase 5, 6 meses se preparando para o evento. E a gente não parava, o Thiago está lá e ele sabe do que se trata. Eu não dormia bem, e no meio da noite eu tinha um sonho. E eu sonhava com o quê? Com trabalho. Aí levantava, pegava o celular, e às vezes a Maiara acordava e falava: o que você está fazendo nessas horas da madrugada, mexendo no celular? Eu estou mandando um e-mail para mim mesmo, para que amanhã eu lembre daquilo que eu tenho que fazer. A cabeça. Eu deitava para descansar, mas não descansava. Você precisa entender essa lei, este princípio de descansar. Se nós temos o propósito de andar continuamente no Espírito, nós precisamos obedecer algumas leis universais. E dentro dessas leis universais instituídas por Deus, uma delas é cuidar do nosso corpo físico. É cuidar do templo do Espírito Santo. Embora, irmãos, o Espírito seja mais forte do que a carne, se nós não cuidarmos desta carne, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, o corpo poderá sofrer um colapso. Se eu e você não cuidarmos do nosso corpo, com a alimentação, com o tempo de descanso, você vai, e você corre o risco, você vai não desejo isso para você, você pode vir a sofrer um colapso. Eu comecei a ter crises de tontura, labirintite, ânsia de vômito, estresse. Chegava em casa, queria dar murro na parede. Quem sofria era quem? A mulher. Não dava murro nela, tá, irmão? Por favor. Isso não. Mas sabe o que você precisa entender? Se você não parar, se você tiver um colapso, se o seu corpo vier a morrer, o que acontece com o teu espírito? O que acontece se o teu corpo tombar agora aqui no chão? Por um ataque fulminante, um ataque cardíaco, o que acontece com o espírito? Ele vai? Sim ou não? Temos alguém aqui que já teve essa experiência. Deus guardou. Deus cuidou do Júnior. Quando nós estamos nos movendo debaixo da unção, quando nós estamos nos movendo debaixo do poder de Deus, todo o meu corpo recebe esse efeito. A unção traz vida. A unção de Deus fortalece o corpo. A sua mente, a sua vontade, quando você está se movendo na unção, se submete a ela. Mas mesmo assim você continua sendo ser humano. Mesmo assim, quando você se move na unção, você continua carregando um corpo físico, e esse corpo precisa de oxigênio. Esse teu corpo precisa de nutrientes para se manter de pé. Como eu disse no começo, você ainda não recebeu um corpo glorificado. E às vezes nós cristãos temos essa ânsia. Você pode sim viver no mundo espiritual e operar na unção, mas mesmo assim você vai precisar de um tempo para descansar e para se alimentar, irmãos. Você pode ser o cara mais usado, mais ungido, mais cheio da unção que tiver na terra, mas mesmo assim você vai precisar de um tempo para se alimentar e para descansar. Eu tenho estudado recentemente de forma muito enfática os avivamentos, a história dos avivamentos na Terra. Na era pós-moderna e na era moderna.
E algumas coisas me chamaram a atenção, porque existe um traço que é comum entre todos esses avivamentos: homens que não viveram em equilíbrio. Ora não cuidaram da saúde, ora não cuidaram das emoções da alma, ora não cuidaram da vida espiritual. Um exemplo disso é Evan Roberts. A história vai dizer que aquele homem que era o grande avivalista, o pai terreno, vamos falar assim, do avivamento no país de Gales, enquanto ocorria o avivamento, ele não parava. A história vai dizer que Evan Roberts dormia 3 horas por noite quando dormia. Não se alimentava, não parava para descansar. E sabe o que aconteceu? Logo a sua mente começou a ficar confusa. Ele já não tinha mais discernimento do que era a voz de Deus e que era a voz da sua mente. A sua condição física ficou debilitada, e isso o levou a um quadro de depressão. A história vai dizer que ele se tornou uma pessoa fraca emocionalmente. As palavras que as pessoas falavam para ele lhe causavam muitas dores. As feridas não eram mais curadas. Qualquer coisa o deixava triste, qualquer coisa o deixava abatido. O que nós precisamos entender é que para suportar o peso que vem com a liderança de um avivamento, nós precisamos respeitar esse princípio. Todas as 3 partes do corpo humano, espírito, alma e corpo, precisam ser fortalecidas através da palavra de Deus, para mantermos o avivamento, para mantermos aquilo que Deus tem determinado para nós. O seu trabalho para Deus, irmãos, presta atenção, líderes de ministério, você que serve nesta casa, seu trabalho para Deus não precisa necessariamente fracassar ou ser interrompido. Fortaleça o seu corpo, cuide da sua alma, renda o seu espírito a Deus. Antigamente eu chegava em muitos de vocês e falava: e aí? Estou mudando a minha mente, tá? Depois de muitos erros. E aí, tá pronto? Como é que você está? Você tá fazendo? Está produzindo? Hoje já teve gente que eu falei: viu, esse mês você não vai fazer, você não vai tocar, vai descansar. Outros eu falei: aí, como é que está seu tempo de descanso? Essa semana. Como é que está seu tempo de descanso? Como é que está seu tempo de lazer? Como é que está seu tempo de parar para respirar um pouco? Eu creio que Deus vai realizar um grande avivamento nesta nação. Eu creio que Deus vai realizar um grande avivamento nesta cidade, mas nós precisamos entender a nossa responsabilidade em não limitar este mover de Deus por uma negligência nossa. Deus quer te usar, Deus quer te levar ainda além daquilo que Ele tem reservado e prometido para você, mas não negligencie esse princípio. Eu conheço muitas pessoas, muitos amigos de ministério, muitas pessoas, homens cheios do poder de Deus, que estão em depressão, homens que estavam pregando em cima do púlpito tiveram um infarto. Isso é sério, irmãos. Deus quer que nós vivamos uma vida em equilíbrio. Quantas vezes nos últimos dias, nas últimas semanas, o Espírito Santo, enquanto eu chego lá e começo a orar para o Senhor, falar de projetos, falar disso, falar daquilo, eu levanto cedo e quero fazer isso, faço o meu dia, a minha agenda, e daqui a pouco o Espírito Santo vem e fala: para.
E quando não é o Espírito Santo, é a minha esposa. Para um pouco. Respira um pouco. Mas ainda há tempo para nós mudarmos a nossa maneira de pensar, amém? Se você está vivo, se Deus ainda tem te guardado, ainda há tempo de você mudar a sua maneira de pensar, ainda há tempo de você mudar a sua postura para viver a vida abundante que Jesus planejou para você. João 10 vai dizer: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Deus não quer te ver numa cama, não, irmãos. Deus não quer te ver com um quadro de depressão. Deus não quer te ver com tantas e tantas doenças que nós falamos aqui, não. Não é a vontade dEle, não é o plano dEle para você, mas você precisa cuidar daquilo que Ele te deu. Eu e você precisamos mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de viver. Por isso, em nome de Jesus, eu falo daquilo que eu tenho tentado viver. Como eu disse, não falo daquilo que já venci, estou lutando para vencer. Eu queria te dar 4 dicas que eu tenho levado ao pé da letra. A primeira é: se alimente bem e de forma saudável, irmãos. É uma escolha, lembra? Você escolhe o que é saudável ou o que não é. É uma escolha. Eu tenho um costume lá em casa e a gente está mudando isso. É só comer com maionese. Alguém faz isso aqui? Espero que não. Ali, sangue de Jesus, irmão. Outros é ketchup, né? Quem que é ketchup ali? Está ali do lado, né? Irmão, não importa se é carne, se é frango, se é macarrão, se é arroz com feijão, eu só como com maionese. Eu ia chegar nisso. A minha prática constante, o meu exemplo levou as minhas filhas a ter o mesmo hábito. E as duas, quando sentam na mesa para comer qualquer coisa, o que elas pedem? Papai, maionese. E não é pouco não, se eu coloco pouco, elas brigam comigo. Escolhas. As nossas escolhas determinam as consequências. Estou vendo alguns aqui olhando para a barriga, olhando para o... Isso vai mudar, irmão, em nome de Jesus. A segunda dica que eu queria dar para você: pratique exercícios físicos regularmente. Eu não tenho tempo, será que você não tem tempo? Eu falava que eu não tinha tempo. Mas até que eu tomei vergonha na cara, então eu mudei um pouquinho a minha rotina. Acorda mais cedo. Vai para academia. Vai correr. Vai andar. Pega uma bicicleta, vai dar uma volta no quarteirão. Mas irmão, não fique sem fazer nada não. Teu corpo foi feito para ficar em movimento. Quando você não faz esse movimento, os teus músculos atrofiam. Eu passei uma vergonha quando eu voltei para a academia esses dias. Um menino magrelinho assim, olha, meu Deus, era chegando lá, pegando um peso e pai, eu falei, gente, eu não consigo levantar metade. Tudo atrofiado. Pratique exercícios regularmente. Aprenda a descansar em Deus. Desacelere a sua mente um pouco. Desacelere a sua mente.
Ei, você precisa entender que tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que faz por você, tem um Deus que Ele tem todo o controle nos céus e na terra, tem um Deus que determinou um princípio, um mandamento para você. Ei, filho, vai descansar, porque enquanto você descansa, eu cuido de você. Enquanto você descansa, eu trago a provisão para você. Quando nós não descansamos, nós estamos falando para Deus: Deus, eu tenho que fazer com as minhas forças. Eu não posso parar, porque esse tempo que eu paro, eu estou perdendo. Não. Tenha um sono de qualidade. Tente dormir, irmãos, pelo menos 6 horas por noite. Pelo menos. Mas é ter um sono de qualidade, sabe? Não é deitar na cama e acordar no outro dia e a cabeça não parar, não. Se acorda cansado. Quantos se identificam com isso? Quantas vezes eu fiz isso? E aí o corpo não quer sair da cama, porque você está o quê? Você está cansado. Você não descansou, você não parou. Eu tenho certeza, se nós conseguirmos praticar estas 4 coisas, nós vamos viver a vida em equilíbrio que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Deus ministrou ao meu coração nesses últimos dias que Ele traria uma mudança sobre a minha vida, mas também sobre a vida da igreja, sobre a sua vida. E hoje é dia de você virar uma página. Hoje é uma noite de recomeço, é uma noite de transformação, é uma noite que Deus está nos chamando para mudar a nossa forma de pensar. Eu profetizo que nesta noite as prisões da sua mente, elas vão cair por terra em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida o domínio próprio, o fruto do Espírito. Você não vai se deixar ser vencido pelos desejos da sua carne. A mesa nunca mais será uma pedra de tropeço para você. Você nunca mais se sentará à mesa para deixar de glorificar a Deus. Pelo contrário, você vai sentar na mesa e você vai dar glórias a Deus, porque aquilo que você está ingerindo faz bem para você. Seus olhos não vão mais te dominar. Eu luto com isso, irmãos. Faz um prato maior que se deve, eu luto com isso. Ainda mais quando eu estou na casa da minha sogra, que cozinha bem e a comida é de graça ainda. Aí eu estou tentando trazer um pouco de sorriso para o seu rosto, porque eu estou vendo na sua face um pouco de tensão. Eu queria que você fechasse os olhos. Nesta noite eu quero declarar vida, e vida em abundância sobre você, em nome de Jesus. Eu quero declarar que nós seremos uma geração saudável. Eu quero declarar que os seus dias não serão interrompidos por sua negligência, porque hoje Deus está mudando a sua maneira de se comprometer com aquilo que Ele te deu, que é o teu corpo, templo do Espírito Santo. Os teus dias na terra não serão limitados pelas suas negligências, porque hoje eu profetizo que o Espírito Santo está destravando a sua mente, está colocando por terra os pensamentos que te corrompem como a gula. O meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo.
Todas as pessoas vão ver Deus através do seu estilo de vida, através do seu corpo. Todas as pessoas a partir de hoje verão Deus em você. Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que vocês fizerem, façam tudo para a glória de Deus. Eu quero orar com você agora. E nessa oração eu quero pedir perdão pelos meus erros. Os erros que eu cometi sendo negligente com a minha saúde, com o meu tempo de descanso. Eu te desafio a orar da mesma forma. Pai, eu oro agora, Senhor, porque eu reconheço que muitas das vezes eu fui negligente com aquilo que o Senhor me deu. Muitas vezes, ó Pai, eu fui como um mordomo infiel. Eu não cuidei daquilo que o Senhor me deu, Pai, o meu corpo, o templo do Teu Santo Espírito. Muitas vezes, ó Pai, eu coloquei a minha saúde em risco. Muitas das vezes, ó Pai, eu fiz aquilo que não era devido. Muitas das vezes eu sentei-me à mesa, Senhor, não para glorificar o Teu nome, mas para deixar a minha carne falar mais alto. Por isso que nesta noite eu te peço perdão, Senhor. Perdão, Senhor, perdão, Jesus. Perdão por todas as vezes que eu não entendi, eu não aprendi a descansar no Senhor, por todas as vezes que eu não respeitei esse princípio de descanso, por todas as vezes que eu quis construir com as forças dos meus braços, quando o Senhor estava falando: filho, aquieta o teu coração, filho, pare um pouquinho, porque enquanto você descansa, eu continuo trabalhando para você. Senhor, eu te peço perdão por todas as vezes que eu falhei nesse quesito. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Enquanto eu preparava esta mensagem, ao longo da semana, enquanto eu orava, o Espírito Santo falava fortemente ao meu coração que hoje também seria uma noite pura. E eu quero repreender agora em nome de Jesus todo espírito de morte, todo espírito de enfermidades. Eu quero cancelar agora em nome de Jesus todo tipo de doenças hereditárias. Eu cancelo agora em nome de Jesus. Talvez por minha negligência, por sua negligência, o meu corpo e o seu corpo, ao longo desses últimos anos, desenvolveu algumas doenças, desenvolveu algumas dores. Mas eu creio que nós servimos um Deus que pode nos curar hoje. A palavra do Senhor diz em Salmo 103: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Isaías 53:4 vai dizer assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si. E nós o refutávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quero repreender em nome de Jesus algumas doenças, algumas enfermidades. E dessa lista que eu vou falar, se você carrega alguma enfermidade que não está nessa lista, você vai declarar a cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Você vai tomar posse nesta noite, porque nós estamos acessando em nome de Jesus esse ambiente de cura, esse ambiente de manifestação do poder de Deus. Eu creio no poder que há na palavra, eu creio. Senhor, em nome de Jesus, eu quero repreender toda doença no sangue, doenças no sistema digestivo,
sistema respiratório. Em nome de Jesus, eu repreendo toda bronquite, toda asma, toda sinusite. Eu repreendo toda pneumonia, Senhor. Eu repreendo doenças nos ossos, osteoporose, reumatismo, doenças nos nervos, dores na coluna, hérnias de disco, doenças de pele. Eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, obesidade. Eu repreendo em nome de Jesus hipertensão, arritmia cardíaca. Eu repreendo em nome de Jesus problemas de circulação. Eu repreendo veias entupidas. Eu repreendo diabetes do tipo 1, do tipo 2, eu repreendo células cancerígenas, em nome de Jesus, está repreendido agora. Eu repreendo em nome de Jesus toda perda de memória, causado por fadiga física, causadas por estresse. Eu repreendo agora dores de cabeça, eu repreendo agora enxaquecas, eu repreendo agora insuficiência renal, pedras nos rins, problemas nos fígados, gastrites, endometriose, esclerose múltipla. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Oracatalabassúria. Se você carrega no seu corpo alguma sequela da Covid, em nome de Jesus, eu declaro a cura sobre a sua vida. Você será restaurado, você será restituído, em nome de Jesus, porque nós servimos um Deus que nos sara, nós servimos um Deus que nos cura. Em nome de Jesus, eu declaro a cura e a vida abundante sobre você, em nome de Jesus. Vida abundante, vida abundante, vida abundante. As prisões da sua mente estão caindo por terra hoje. Sua vida será diferente, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Creio que Tu para a glória de Deus, para a glória de Deus. Creio que você é templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. A tua saúde será restituída, a tua saúde será restituída, vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Uriagassuri canta lavas. Jesus, eu preciso de Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para nós. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo, Senhor. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Creio que Tu és a vida.
selando essa palavra em concordância, em fé, junto com os meus irmãos, crendo que a Tua palavra não volta vazia, crendo que o Senhor é um Deus que nos sara, crendo, ó Pai, que nós veremos, nós ouviremos testemunhos daquilo que o Senhor já começou a fazer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.